Amém. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Bom dia. Como Sueli me apresentou há pouco, né? Kátia também. Meu nome é Vicente, sou da cidade natural. Ih, que beleza, vou tudo. E vou tudo. Sou nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, né? Sou carioca. Então vocês vão ver o sotaquezinho, né? O X de Jesus, né? Casado, minha esposa chama-se Rita de Cássia, né? Kátia foi madrinha com Sérgio há 5 anos atrás, já fez 5 anos. Esse ano fazemos 5 anos de casado. E uma característica que Kátia falou, eu falei, que bom. Eu estava me sentindo meio deslocado. Eu participo da renovação desde 87. 1987 foi quando eu conheci, né, a renovação. Mas eu comecei a participar efetivamente e afetivamente de um grupo em 91. Então, a partir de 91 que eu comecei a ser assíduo no grupo, né? Antes eu era um turismático. Conhece os turismáticos? É o turista carismático, né? Aquele que vai pulando de grupo em grupo, né? Mas a partir de 91 que eu pousei, né? Que eu fixei morada num grupo de oração, meu primeiro grupo. E de 91 para cá, 1991, há 2 anos atrás, pela primeira vez eu coordenei um grupo. Eu nunca tinha coordenado um grupo de oração, né? Já tendo lideranças, coordenei intercessão, Ministério de Intercessão Nacional durante 8 anos. O que foi intercessão depois se tornou Secretaria Moisés, voltou a ser Ministério de Intercessão. Mas pela primeira vez, há 2 anos atrás, eu assumi a coordenação do meu grupo de oração. O meu grupo tem 31 anos, né? Então, mas porque também eu ficava viajando tanto que o grupo de oração requer um pastoreio mais próximo, né? Requer você acompanhar as ovelhas, saber, às vezes, visitá-las, ir na casa delas, ligar sempre, saber aquela ovelha que está doente, aquela que tem problema na família. E com tanta viagem que a gente do Conselho Nacional faz, né, era impraticável. Eu, até quando colocava o meu nome para orar e para discernir, eu sempre dizia, não, tira meu nome. Porque eu, para ser coordenador, eu quero me dedicar à coordenação. Eu não vou ser coordenador só para título, né? Não preciso, né? Título não leva ninguém para o céu. A Kátia acabou de falar isso, né? Então, há 2 anos atrás, que quando colocaram o meu nome de novo para assumir, para discernir para a coordenação, e a gente foi orar, e foram orar, e a intercessão também orou junto. E aí, pela primeira vez, eu assumi a coordenação do meu grupo, né? Uma paróquia lá no Rio de Janeiro, no bairro bem movimentado, na Tijuca, já deve ter ouvido falar, no bairro da Tijuca. E o meu grupo de oração acontece lá. É uma paróquia muito abençoada. Ontem, foi até bom eu ter vindo hoje de manhã, porque ontem de noite eu fui falar para a pastoral da Crisma que mais de 100 jovens vão se crismar mês que vem, né? A Crisma é bem ativa da paróquia. É uma paróquia redentorista que tem 70 pastorais e movimentos. A paróquia tem 70 pastorais e movimentos. A paróquia não tem capela, é só a igreja, tá? É só uma igreja, porque é uma paróquia muito urbana, ela fica no metrô, a 200 metros do metrô São Espenha. Então, é uma paróquia que tem uma rotatividade de pessoas muito grande, né? Tem 6 grupos de oração. Tem 6, 3 de tarde e 3 de noite, né? Tem 6 grupos de oração da renovação, oficiais, né? Catalogados no Savic, né? Savicados, todos lá no Savic. Então, é uma paróquia bem ativa, né? Graças a Deus. Então, estou fazendo parte desse momento da Comissão Nacional de Formação, com a Kátia presidente, e da Escola de Líderes e Missionários, que acontece pelo menos uma vez por ano em janeiro, né? E o tema que nós vamos falar agora, que foi um tema, como o Sueli colocou, discernido pelo Conselho, os pontos o Conselho discerniu alguns pontos, e aí a gente foi trabalhando esses pontos e transformou-os em informações, em ensinos, né? Junto com Marisete, junto com o Sueli. E o segundo momento agora que vocês vamos ver, esse segundo momento é santidade e autoridade espiritual. Quanto está? Santidade e autoridade espiritual. E uma coisa está associada à outra. Por quê? O segundo momento vai ser autoridade. Nós só vamos ter uma autoridade espiritual efetiva com resultados eficazes se eu tiver uma vida de santidade. Buscar uma vida de santidade pessoal. Então, a autoridade espiritual deve ser uma consequência da minha busca de santidade. A autoridade espiritual que alcance resultados eficazes, ela tem que ser um fruto da minha vida de busca da santidade.
não conseguimos dissociar a autoridade de santidade. Então vamos repetir essa frase? Eu não separo, diga aí, a autoridade de santidade. Então, eu não separo a autoridade de santidade. Só que o tema santidade, Kátia já começou a introdução, já falou alguns pontos, né? Principalmente pontos pastorais, e que nós vemos quando viajamos muito pelo Brasil. Mas o Senhor me mostrou que a gente deve, nesse novo milênio, nesse tempo que a renovação está vivendo agora, e muitas coisas que a gente tem partilhado na comissão de formação, em que nós nos reunimos pelo menos 2 vezes ao ano, e tem sido geralmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Com Marisete, com Kátia, com outros membros, o Virgílio aqui também da cidade de Vitória faz parte. E um dos pontos que tem sido reincidentes, né, é com relação à santidade na vida secular. Então, é uma santidade bem apropriada para nós leigos, para que nós não fiquemos associando que a santidade é apenas para a Beata Helena Guerra, para São João Paulo II, né? Para a Madre Teresa de Calcutá, que vai ser canonizada, né? vai chegar aos altares da santificação. No momento ela é beata, né? E no segundo semestre ela vai ser canonizada, vai alçar os altares de santa, né? A santidade deles só aconteceu porque primeiramente passou por cada um de nós. Assim como cada um de nós está aqui sentado, essa santidade tem que ser uma coisa concreta, palpável, no dia a dia de nossa vida de leigos, né? Vamos ver se vai... Pegou com o dedo. Não? Foi? Vai. Então, santidade. Está meio claro, mas dá para ler? Ó? Então, vamos abrir lá em 1 de Tessalonicenses. A palavra que está ali no quadro, ó. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Uma passagem bem conhecida nossa, quando a gente introduz o tema de santidade. Antes de vocês, deixem aberto e olhem para mim de novo. Vou dar o contexto para vocês. Paulo, quando escreveu essa carta, alguns já devem saber que essa carta de Tessalonicenses, ela foi a primeira carta escrita. Ela foi o primeiro documento encontrado, descrito com relação ao Novo Testamento, né? A primeira e a segunda carta de Tessalonicenses foi escrita antes dos evangelhos, por volta do ano 50 e 55 depois de Cristo, né? Então, Paulo escreveu primeiro essas cartas e depois os evangelistas e seus discípulos escreveram o evangelho. Então, ela é mais antiga do que Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A primeira e a segunda de Tessalonicenses. Paulo, quando escreve isso, ele já tinha passado na cidade de Tessalônica e já tinha dado instruções ao povo. Então, tudo que ele faz nessa carta é uma recordação e rememorizar para eles aquilo que ele já tinha falado enquanto doutrina cristã que estava nascendo. Então, seria como que hoje uma aula de reforço, né? A carta seria uma aula de reforço, quando um professor dá uma aula, né, de reforço para um aluno. Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Até hoje existe essa cidade lá em Tessalônica, até hoje existe esse nome. Uma vez estava numa viagem, e eu sentado, esperando o voo que estava atrasado, eu vi lá no painel, né? Próxima, chamando para... O voo ia partir para Tessalônica. Falei, que barato, o voo vai partir para Tessalônica. Eu nem sabia que ainda existia esse nome dessa cidade, né? Então, Tessalônica existe até hoje. É uma cidade ali perto da Turquia, né? Naquela região ali que, na época, era Constantinopla, né? Então, olha o que Paulo fala na 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Enfim, irmãos, minha tradução é diferente que a Bíblia da CNBB. Nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que prodigais sempre mais no modo de proceder para agradar a quem? A Kátia? Para agradar a Sueli? Para agradar a quem? A Deus. Então, o nosso modo de proceder é para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós, os apóstolos, né? O colégio apostólico, e já o praticais. Está vendo como ele está recordando? E já o praticais. Oxalá continueis progredindo cada vez mais. Sabeis quais são as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. Agora o versículo 3 vai dizer: esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? A vossa santificação, que eviteis a impureza. Na minha tradução da CNBB, tá? Que vos afasteis da imoralidade sexual, né?
que vos afasteis da imoralidade sexual. Alguém está com a Bíblia de Jerusalém aí? Ó? Aberta? O que está escrito na Bíblia, Breno? O que está escrito? Que vos afasteis da luxúria, né? O pecado capital da luxúria, que daí vem a imoralidade sexual e a impureza. Então, na Bíblia de Jerusalém, vai usar como pecado capital da luxúria. E aí o versículo 7 fala o quê? Pois Deus não nos chamou para o quê? A impureza, a luxúria, a imoralidade sexual, mas nos chamou para a santidade. Então, o chamado de todo carismático, batizado no Espírito Santo, é o quê? Ser santo. O chamado de todo batizado sacramentalmente é ser santo. Não é só o carismático. Mas todo batizado é chamado a santidade. São Paulo vai frisar esse ponto aí de questão moral, da luxúria, da imoralidade sexual e da impureza, porque era uma prática comum ali. A cidade de Tessalônica, ela tinha influência grega e influência romana. E tinha muitas influências pagãs. Então, a imoralidade sexual era muito grande naquela época, né? Hoje em dia não tem mais isso não, né? Mas naquela época tinha uma imoralidade sexual que tudo era permitido, né? Se tem amor, tudo é válido, né? Naquela época tinha essas coisas. Então, São Paulo vai imprimir naquele povo, naquela cidade, conceitos cristãos de que para se viver a santidade era necessário se afastar daquele paganismo. Então, a vontade de Deus é que sejamos santos. E aí, olha, o Papa, na época, João Paulo II, agora São João Paulo II, vai nos dizer que, em primeiro lugar, não hesita em dizer que o horizonte para o qual deve tender todo o caminho pastoral é a santidade, né? Santidade. O Papa João Paulo II vai dizer que não hesita em dizer que o horizonte para o qual deve tender todo o caminho pastoral é a santidade. Administrativamente falando, quem trabalha, né, nós poderíamos dizer que a atividade fim da igreja é de produzir santos. A atividade fim da renovação carismática católica é o quê? Produzir santos. O batismo do Espírito Santo não é atividade fim. O batismo do Espírito Santo é o meio para quê? Para que sejamos santos. Porque quem nos santifica? Quem nos santifica, gente? O Espírito Santo. O Pai nos criou, o Filho nos salvou e remiu, e o Espírito Santo nos santifica. Então, a obra do Espírito é fazer santos. Então, por isso que toda ação pastoral, batismo, crisma, pastoral familiar, todos os movimentos, eles trabalham com a finalidade de quê? De produzir santos. A nossa igreja, e aí lembrando o Encontro Nacional de Formação de Janeiro, né? Que Kátia falou e depois um bispo, que eu não me recordo agora o nome, Monsenhor Jonas falou na missa de encerramento, que é a renovação, nossos grupos de oração, tem que ser o quê? Fábrica de quê? Quem lembra? Fábrica de santos. Fábrica de santos. Por quê? Porque essa é a atividade fim da igreja. Jesus morreu por nós e Ele agora está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um que está aqui sentado. Amém? Jesus está intercedendo por sua casa nesse momento. Jesus está intercedendo por Brasília nesse momento. Você crê nisso? Eu creio. Porque Deus quer que todos nós alcancemos a vida eterna. Amém? Então, cada pessoa que entra no grupo de oração, a meta que nós devemos levar àquela pessoa é que ela seja santa. Né? Continuando aí. Já ainda João Paulo II também, falando na sua carta Christi Fidelis Laici, lá em 87, olha, então já se vão quase 30 anos, né? 87, a dignidade do fiel leigo revela-se em plenitude quando se considera a primeira e fundamental vocação que o Pai, em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, dirige a cada um deles. A vocação à santidade, isto é, a perfeição da caridade. O santo é o testemunho mais esplêndido da dignidade conferida ao discípulo de Cristo. Olha essa frase, depois vocês copiem, né? Presta atenção só no tema, depois vocês façam um backup. O santo é o testemunho mais esplêndido
da dignidade conferida ao discípulo de Cristo. Ser santo em todas as nossas ações. Ser santo só no grupo de oração, 1h30 ou 2 horas da semana? Não. Ser santo só na reunião de núcleo? Não. Ser santo só quando vai conversar com o padre e colocar aquela auréola de santo, porque agora coordena, porque agora tem uma instância de governo? É ser santo só nessas horas? Não. O que vai dizer os bispos? Ser santo em todas as nossas ações. Todas as nossas ações. Vou dar 2 exemplos práticos, né? Não sei se eu já contei aqui há alguns anos, quando eu tive um encontro lá em Serra. Na primeira vez que eu fui em missão em Boston, enviada pelo Conselho Nacional, eu tratava desse tema sobre santidade para intercessores, porque eu estava coordenando o Ministério de Intercessão na época. E aí depois veio um casal me falar sobre santidade, e eu sempre gostei de colocar a santidade de uma forma bem prática, para as pessoas não ficarem viajando, né? Ficar achando que não é uma coisa tão intangível ser santo, é para aquele santo que eu tenho devoção. Eu amo Francisco de Assis, então eu nunca vou ser igual Francisco, e aí torna uma coisa tão utópica, né? Que não materializa a vida de santidade. E aí esse casal depois veio me testemunhar o que é o testemunho importante. A mãe falou, né, que tinha que pegar o filho na escola, e eles moram nos Estados Unidos, na cidade de Boston. Ela ia pegar o filho na escola e ela estava atrasadíssima. E a escola ia fechar e a criança ia ficar do lado de fora. E isso nos Estados Unidos é uma coisa pavorosa. Se a escola fecha e a criança fica do lado de fora, o conselho tutelar depois vai bater na porta e ela pode perder a guarda da criança. Eles são bem rígidos quanto a isso. E aí, como ela estava desesperada, porque ela estava atrasada para pegar a criança na escola, ela foi, né? Sabe quando você não vê nenhum sinal? Né? E aí o sinal fechou, ela parou. E o sinal fechado, e ela não podia avançar, porque os carros estavam à frente, ela começou a buzinar desesperada. Olha que absurdo. Buzinar porque o sinal está fechado, né? Lá no Rio de Janeiro isso que mais acontece. É o que mais acontece. Aqui não acontece isso não, né? Mas lá no Rio, o sinal fecha, o sinal ainda está para abrir, está em vias de abrir, o pessoal já está buzinando, já está na segunda, né? E aí ela começou a buzinar, e buzinar, nisso uma polícia parou o carro dela. Falou, ai meu Deus, agora que ferrou mesmo. Estou atrasada, a polícia ainda me fecha. Aí o guarda mandou ela encostar o carro, sai do carro, eles usam todo né? Eles têm um protocolo, sai do carro, tira o cinto, levanta os braços, ela foi fazendo tudo. Ai meu Deus, estou ferrado. Aí ela falou, olha, pegou o documento dela, viu que ela tinha, né, a licença, a carteira de motorista e tal, mas achou estranho e falou, olha, a senhora vai ter que me acompanhar até a delegacia. Falou, mas eu estou atrasada para pegar meu filho, vamos comigo, eu pego meu filho, depois a gente vai para a delegacia? O guarda deixou, né? Brasileiro tem sempre seu jeitinho, né? O guarda deixou, ela pegou, foi acompanhando ela pegou o filho e levou o filho para a delegacia. E chegou lá, né? Fez o prontuário e tudo, viu a documentação, sabia onde ela morava, viu que estava certo, onde ela morava com a licença de motorista. E aí depois o guarda dispensou ela. Ela falou, vem cá, vocês fizeram tudo isso porque eu buzinei com o sinal fechado, eu estava atrasada. Eu estava errado, assim, né? Não podia buzinar porque o sinal estava fechado. Dane-se que eu tivesse errada com relação ao atraso do meu filho, mas uma sociedade não pode pagar por isso, né? Então vocês fizeram o papel de vocês. Mas não era o caso de você me dar uma multa e me liberar? Né? Não foi uma falta gravíssima. Não. Nós recolhemos a senhora para averiguar aqui na delegacia, porque no plástico atrás do seu carro tinha aqui. Antigamente nós tínhamos isso muito nos plásticos de carro, né? A serviço do Rei Jesus. Estava escrito em inglês, né? A serviço do Rei Jesus. Então nós achamos incoerente uma pessoa que usa um plástico desse tá buzinando porque o sinal está fechado. A gente achou que a senhora estava com um carro roubado. Entenderam? Então, ser santo em todas as nossas ações é ter coerência de vida, gente. E ela colocou na forma prática como o testemunho lá fora é importante. E isso para pessoas de países em primeiro mundo, que a gente chama de desenvolvidos, é muito forte, né, Kátia? Kátia que viaja muito mais para fora do país do que eu. Eles buscam ver um cristão se ele tem coerência de vida, né? As nossas ações dentro da igreja têm que ser igual fora. E têm que ser melhores do que as que estão dentro.
Batismo no Espírito Santo não é apenas orar em línguas, não é. O batismo no Espírito Santo, a finalidade não é orar em línguas não, tá bom, gente? É produzir santos. A atividade fim da renovação é produzir santo. Que nossos grupos sejam o quê? Fábrica de santos. Vamos repetir isso? Que meu grupo de oração seja uma fábrica de santos. A começar por mim. A começar por aquele que está segurando o microfone agora, né? Então, e ser santo nas especificidades de nossa vida cotidiana. A maioria, tem algum padre aqui, ó? Um sacerdote? Tem alguma pessoa de vida consagrada religiosa? Não. Então, somos todos leigos aqui, não somos? Estou falando para laicato, não estou? Quase 100% de laicato. Então, o leigo tem que santificar o seu ambiente de trabalho. O meio que você vive, você tem que ser coerente. A santidade para esse novo milênio é uma santidade muito concreta, gente. Muito palpável. Muito do dia a dia. Para que não fique uma coisa, né? Uma dicotomia entre o que eu vivo no final de semana num encontro como esse e depois como eu lido em casa. Vou dar um exemplo concreto para o nosso meio aqui. Há uns anos atrás, coordenando também a intercessão do Congresso Nacional que foi em Guaratinguetá, aquele que teve tenda, o congresso que teve em tenda, foi o Congresso das Famílias, você lembra? Né? Foi o Congresso das Famílias, não me lembro qual ano foi. Voltando para o Rio de Janeiro, fui de carro, voltando, a coordenadora do Ministério das Crianças do Rio voltou no meu carro, e ela tinha ficado na tendinha do congressinho para as crianças. E aí, conversando com ela no carro, perguntando, e aí, como é que foi? Ela é uma beleza, muitas crianças e tal, um testemunho, mas uma coisa me chocou. Falei, o que foi? Um pai chegou lá com uma filha, o pai era coordenador do grupo, estava aqui, né? Coordenador de grupo de oração, um crachá enorme, né? Coordenador de grupo, chegou com a filha pequenininha, devia ter uns 5, 6 anos, olha, minha filha vai ficar aqui no congressinho, mas ela é muito levada. Se ela fizer alguma coisa, você segura ela assim, bate na cabeça dela assim. E a garota era toda marcada no braço. Mas aí ela responde, aí ela obedece. E deixou a criança lá, a menina ficou assim, o que eu faço? Agora você imagina, isso é um coordenador de grupo de oração. Agora, uma criança dessa que fica no ministério para criança, vai falar, olha, Deus é pai e te ama. Essa criança vai entender isso? Porque a criança com 5, 6 anos, ela tem o costume, e nós depois ficamos com esses traumas também, que nós temos a mania de fazer o quê? Analogia. Espera aí, se Deus é pai e me ama, como é que meu pai me espanca? Se Deus é pai e me ama, como é que o meu pai leva todo mundo batismo no Espírito Santo no grupo e chega em casa e me deixa com o braço roxo? Isso é testemunho de batismo no Espírito Santo? Não. Isso é verniz de batismo no Espírito. Talvez faça todo mundo chorar no grupo, mas em casa faz a filha chorar mais ainda por outra coisa. Né? É para essas situações que nós temos que viver a santidade, gente. Está dando para entender? Coerência de vida. Pessoas que têm relacionamento matrimonial traumatizados e chegam no grupo e querem projetar tudo no grupo de oração. Porque têm vidas mal resolvidas dentro de casa. E isso estão vivendo batismo? Não, porque Deus não age naquela área que você não permite. Você criou um bloqueio tão profundo e aí vai ficar eternamente buscando cura se você não está realmente querendo a cura de Jesus. Porque a cura vai machucar. Porque a cura vai fazer com que você busque essa santidade efetiva. Olha lá. Todos somos chamados ao quê? A santidade. E só os santos podem renovar a humanidade. Quem falou isso? São João Paulo II. Todos somos chamados à santidade e só os que podem renovar a humanidade são os santos. Né? A vocação dos fiéis leigos à santidade comporta que a vida segundo o Espírito se exprima de forma peculiar na sua inserção nas realidades temporais e na sua participação nas atividades terrenas. Opa! Eu preciso fugir do mundo para viver a santidade? Não.
A unidade de vida dos fiéis leigos é de enorme importância, pois eles têm que... Vamos ler juntos, gente, aqui, ó. Os leigos têm que santificar aonde? Na normal vida profissional e social. Ah, não, mas só quando eu for para a comunidade X, que é de vida, eu vou ser santo. É isso que fala a igreja? Não. Eu me santifico aonde? Na normalidade da vida profissional e social. Sendo professora de inglês, sendo dona de casa, né? Trabalhando como funcionário público, como eu trabalho há 20 anos na Prefeitura do Rio, com compra e licitação, um ambiente muito calmo, né? Trabalhar com compra e licitação no ambiente público. Não vejo nada de errado lá, não. Assim, para que possam responder à sua vocação, os fiéis leigos devem olhar para as atividades da vida cotidiana como uma ocasião de quê? De união com Deus e de comprometimento da sua vontade. E também como serviço aos demais homens, levando-os à comunhão com Deus em Cristo. Cristo Fidelis Laice, número 17, recordando Concílio Vaticano II, na Carta Apostólica Actus Aetate, né? Por que eu frisei em botar isso? É o documento da igreja. Eu santifico e me santifico no meu ambiente de trabalho. Se sou professor, dando aula. Se trabalho num emprego público, sendo um bom funcionário público. Se sou dona de casa, uma boa dona de casa. Somos santos no nosso estado de vida. Para aqueles que são mais jovens aqui e que acompanham os jovens em seus conselhos e em seus grupos. Conversem com os jovens quando eles ficarem todos fascinados por quererem sair do mundo para agora ser santo. Levem a eles a refletir de que eles podem ser santos sendo bons profissionais universitários. Não foi assim que começou a renovação? Kátia acabou de falar, no ambiente universitário. Então, a santidade é uma coisa concreta que tem que acontecer no dia a dia. Temos que ser testemunho de Cristo aonde quer que nós estejamos. Isso é muito importante, gente. Na nossa comunidade, principalmente no nosso grupo de oração. Ser santo no dia a dia, nas atitudes como você lida no trabalho. Como é que você é referência de Cristo no teu ambiente? Pensa um pouquinho, como é que você é referência de Cristo no teu ambiente de trabalho? Eu trabalho num ambiente, né, com licitação, e aí volta e meia me tiram lá do setor. Né? Quando eu vejo que alguma coisa está errada, começo a embarrear os projetos básicos das licitações. Falo, não, isso está errado, eu vou pegando só na lei, não preciso... E aí me tiram. Aí me põem de novo. Porque sabem que eu procuro viver a integridade. Se tenho 20 anos de empresa, em 10 anos eu estou no cargo, né? 10 anos de cargo. Se nesses 10 anos eu tivesse ganho as propinas que já me ofereceram, eu estaria com uma conta na Suíça e outra no Panamá. De tanto dinheiro que já me ofereceram. Mas isso me levaria para o céu? Não. Kátia acabou de falar, eu perco meu emprego, mas não perco o céu. Isso tem que ser a meta de nossa vida. Eu perco meu emprego, mas não perco o céu. Tem um menino, um rapaz, ele agora já não é mais rapaz, está com a minha idade, mas é que eu conheci ele quando eu era Ministério Jovem. Ele é funcionário concursado há muito tempo de um banco aí, não vou citar, né, para estar gravando, de um banco aí. E ele, quando foi levado para assumir a gerência desse banco, ele falou, olha, você vai sair de caixa para ser gerente por causa do tempo de serviço que tem. Mas você vai ter que fazer isso, vai ter tais serviços. E aí, de forma desonesta, desleal. Ele ia ter que empurrar para clientes do banco, e ia ter que induzir que para tais empréstimos a pessoa teria que adquirir tais serviços, que não era necessário, era para que o banco rendesse mais. Sabe o que ele fez? Eu não quero ser gerente. Ele perdeu um cargo comissionado que dobraria o salário dele, mas ele não quis perder o céu. Vocês estão entendendo, gente, o que é ser coerente na nossa santidade? É ser batizado no Espírito Santo 24 horas do dia. Amém? Vamos seguir, né? Agora, então a gente viu, né, que essa santidade é uma coisa concreta e diária. Para que eu materialize essa santidade,
na minha vida de serviço, essa materialização a gente chama de autoridade espiritual. E aí, não só para nós, para vocês, para todos aqueles que têm instância de serviço, mas para aqueles que vocês depois vão discernir para entrarem no ministério, para assumirem uma coordenação. Ou que quando assumem, Deus concede uma graça de estado tão importante que ele automaticamente parece que vem no um combo, sabe? Um combo, né? É um pacote. Você assume a coordenação e Deus te capacita para situações. A minha esposa, no final do ano passado, ela assumiu a coordenação da região lá. E é muito engraçado. Está sendo um desafio para ela, porque ela está tendo que lidar com coisas que ela nunca topou na vida, né? Então, a gente vê que ela tem uma graça de estado e algumas coisas que ela vai partilhando, ela fala, olha, eu tenho experiência, mas eu não quero intervir em nada, porque a coordenação é sua e a unção é tua. Lógico que eu, por ter experiência em coordenações, eu posso te dar o caminho das pedras, mas Deus vai ter que, né, te orientar sozinho. E aí ela chega para mim para partilhar umas coisas. Eu falei, olha que coisa, né? Eu nunca falei isso para ela e Deus está dando essa visão. Porque quando você assume uma coordenação, você vai adquirindo uma graça de estado. E essa graça de estado, a gente diz que ela vem com uma autoridade espiritual. Vamos abrir lá no Evangelho de São Mateus? Para quem é de São Mateus aí, ó, cadê o povo de São Mateus? Sem querer agora. Vamos abrir no Evangelho de São Mateus? Eu falei e lembrei. Capítulo 7. O mandato missionário de Jesus. Versículos 28 e 29. Jesus estava pregando para o povo, mas a pregação de Jesus era da mesma forma dos fariseus? Versículo 28 vai dizer de Mateus 7. Quando ele terminou essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem o quê? E não como os escribas. Jesus falava, ele conhecia a palavra, tanto quanto os escribas, os doutores da lei. Mas qual a diferença dos doutores da lei para Jesus? Jesus falava com autoridade. E a gente vai ver mais à frente o que é essa autoridade. Agora vamos lá para Mateus 10. Só virar um pouquinho as folhas, né? Peguei tudo em Mateus para não dar trabalho. Mateus 10, vamos mais um pouquinho à frente, versículo 1. Agora, o chamado para os 12 discípulos, que mais à frente se tornariam apóstolos. Mateus 10, 1. Quando os 12 discípulos, chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Então, Jesus conferiu aos discípulos poder e autoridade. Estão associados poder e autoridade. Vamos ver mais à frente, então, agora no capítulo 28, do mesmo Evangelho de São Mateus. Aqueles 12 discípulos, que se tornariam apóstolos. Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois e fazer discípulos em todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a autoridade que foi dada a Jesus pelo Pai, ele outorga a quem? Aos seus discípulos, dando o mandato missionário de quê? E depois por todo mundo e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos aí que Jesus conferiu autoridade aos seus apóstolos. O que é a autoridade? É um poder delegado, é fazer crescer, é dar o quê? Ter autoridade é dar
Exemplo. Bem alto, é dar? Exemplo. É instigar e cumprir. A autoridade espiritual é diferente da autoridade eclesiástica, tá? Porque a autoridade eclesiástica ela é espiritual, mas ela é conferida pelo sacramento da ordem. E ela é, infelizmente o quadro aqui, ela é hierárquica. Então a autoridade espiritual nossa é diferente da autoridade eclesiástica porque ela tem o sacramento da ordem, que é diferente da autoridade governamental. Mas a gente pode da mesma forma usar um exemplo. Um agente de trânsito pode ser um guarda da polícia lá no Rio de Janeiro, um agente de trânsito pode ser um guarda da polícia militar, pode ser um guarda municipal ou pode ser um agente da empresa que eu trabalho, né? Uma empresa pública de trânsito, a CET. Um agente de trânsito, quando ele está ali no sinal, de repente o sinal quebrou, ele é colocado naquele lugar para controlar o sinal, né? Se ele levanta o braço, o que tem que acontecer? Você que dirige, não para o carro? A autoridade daquele agente de trânsito está nele? Ele é conferido uma autoridade porque ele tem por trás o quê? Uma lei. E se você não parar, daqui a pouco vai receber uma multa em casa, né? Experimenta avançar o sinal ou avançar quando ele mandou parar. Se ele depois não vai botar lá nas anotações dele, fulano não obedeceu a minha autoridade. Então, uma autoridade governamental, até ela tem o quê? Uma lei que a balize, não é isso? Você cumpre ordens por quê? Porque aquela autoridade, a ela é conferida uma lei por trás. Então, para nós, é a lei do Espírito Santo que Jesus nos conferiu. Tá? Um livro conhecido, quem não leu, é bom ler, né? O Monge Executivo vai dizer que autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Vamos ler juntos? Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Então as pessoas vão fazer de boa vontade aquilo que você quer, por quê? Porque você é uma pessoa que tem carisma, né? Que influencia os outros. Outro agora do Padre Zonzinho, né? Um líder é aquele que o quê? Influencia quem? As pessoas de um grupo para que todos possam chegar a uma meta pretendida. Então, um bom líder é aquele que influencia as pessoas de um grupo para que todos possam chegar a uma meta pretendida. Esse é um livro lá do Padre Joãozinho, Como Formar Líderes. Um líder, ele tem que ter autoridade, um servo tem que ter autoridade espiritual, mas essa autoridade tem que ter uma meta, uma visão. Né? A gente vai ver isso daqui a pouco por quê. Frei Elias Vela, agora naquele livro maravilhoso, O Líder de Fé, né? Vai ser um livro de cabeceira para todo coordenador de qualquer instância, né? O Líder de Fé de Frei Elias Vela. O líder natural atrai as pessoas para ele. Estão lendo? O líder natural atrai as pessoas para ele. Enquanto um líder bíblico atrai as pessoas para quem? Então, o verdadeiro líder, um líder são, né? Nas suas faculdades mentais naturais são, ele traz as pessoas para si. Ele tem que levar as pessoas para quem? É Jesus. Então, cuidado com aqueles coordenadores que querem atrair as pessoas só para si. Ou, aqui não tem não, tá, Sueli? Mas eu estou dizendo a realidade de outros estados. Diz o Vinícius lá no Rio de Janeiro, lá na diocese de Xangai tem isso, né? Mas eu não posso falar nenhuma diocese do Brasil que a coordenadora nacional está aqui. Então tem que usar Xangai, né? Então na diocese de Xangai, lá na China, né, acontece isso. Aquele líder que quer monopolizar as suas ovelhas e querem que as pessoas se tornem dependentes dela. Isso não acontece aqui, tá? Mas em Xangai acontece. Esse é um verdadeiro líder bíblico? Não. É um líder humano que quer atrair, por causa de suas carências, ele quer atrair as pessoas para si e não para Jesus. Né? O verdadeiro líder com autoridade tem que ser a figura de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua.
A verdadeira autoridade está em colocar-se a serviço e não ser visto. Vamos ler isso? A verdadeira autoridade está em colocar-se a ser visto e não ser visto. A serviço e não ser... É um jogo de palavras, né? E não ser visto. Você assume uma coordenação para ter projeção social? Não. Você assume coordenação para você ser reconhecido pelo padre? Para você ser reconhecido pelo bispo? Não. Pelo contrário, você é o que vai apanhar primeiro, né? Por quê? Coordenação, qualquer instância de governo, é lugar para se querer reconhecimento? Não. Padre Antônio José, nosso assessor espiritual lá da Arquidiocese do Rio, ele disse que teve uma frase numa rede social dele que ele gostou, e ele trouxe isso muito para a liderança da Renovação do Rio. Cargo de coordenação, de grupo de oração, de ministério, de qualquer instância, não é lugar para servir, querer ser reconhecido. Lugar onde as pessoas têm que ser reconhecidas se chama Instituto Médico Legal. Esse é o lugar que as pessoas têm que ser reconhecidas, não é? Não é, gente? Chegou um presunto lá desconhecido, vai para o ML para quê? Para reconhecer o corpo. Então, renovação, liderança, não é para querer ser reconhecido. Se você quer ser reconhecido, vai para o ML. Aí ninguém quer, né? Ninguém quer. Ele brinca, mas é sério isso, mas é sério. Aí tem pessoas que assumem um cargo, agora o padre vai me chamar para ser ministro, porque assumiu a coordenação do grupo de oração, né? Fica querendo galgar postos. Isso aqui não tem não, né? Mas lá em Xangai tem, né? Então, isso é uma autoridade espiritual verdadeira? Não. Ela quer ser visto, mas não quer serviço. A autoridade é diferente de autoritarismo. Vou ficar de costas para não ver ninguém balançando a cabeça. Aqui também não tem ninguém autoritário, não. Tem? Não. A autoridade é diferente de autoritarismo. Vamos lá ver o exemplo disso em Lucas 22. Abramos a palavra em Lucas 22. Lucas 22 tinha que ser a regra de vida de todo coordenador de grupo, de diocese, de cidade, de ministério. Jesus disse: os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda com quem está servindo, né? Na tradução de vocês é diferente que a Bíblia da Ave Maria, né? O que Jesus falou? Quanto mais alto o grau, o cargo que você assume, como se tivesse hierarquia, né? Se coloque mais a serviço dos outros. Papa João Paulo II, quando ele foi nomeado Papa, né? Carol Wojtyla, ele adotou um título, sabe qual era? Servo dos servos de Deus. Servo dos servos de Deus. E a gente vê isso muito no Papa Francisco, né? Como ele é simples, como ele está no meio do povo. Ele ontem esteve lá na ilha de Lesbos, né? Onde estão todas aquelas pessoas refugiadas que não têm para onde ir. Então eles estão num limbo nacional lá, que não pode voltar para a terra deles e não podem entrar na Europa. E o Papa Francisco foi lá e acolheu 3 famílias no Vaticano. Então, o servo tem que ser aquela pessoa que não é autoritária, mas que tenha autoridade. A autoridade estabelecida aí é um conceito, né? Deriva da função. Posição de comando, poder de mando, obediência. Isso é uma autoridade estabelecida. Geralmente está ligada a cargos, né? Empresas, né? Deriva da função. Eu sou gerente, então eu tenho que ter os meus subordinados, né? Então eles têm que obedecer. É uma autoridade civil e leiga. Autoridade efetiva é um atributo inerente ao líder. É um testemunho, uma credibilidade, como é lá Lucas 22, 25, né? Faço o que eu mando porque faça o que eu faço. Faço o que eu mando porque você faz o que eu faço. O verdadeiro líder é aquele que não só aponta, mas que faz junto com o seu povo, né? Isso vai conferir a ele o quê? Autoridade espiritual. Agora, um documento do Vaticano, né? O Serviço da Autoridade da Obediência. É lá de 2008 esse documento. Vamos ler juntos? Autoridade é busca conjunta com cumprimento pessoal e comunitário da vontade de quem?
Então, a autoridade é busca conjunta com o cumprimento pessoal e comunitário da vontade de Deus. Da vontade do coordenador diocesano? Da Sueli, da Kátia? Não, da vontade de Deus. Que, escutando Deus na reunião do Conselho Nacional, escutando Deus na reunião do Conselho Estadual, escutando Deus na reunião do Conselho Diocesano, dão orientações, e essas orientações devem ser acolhidas pela diocese nas suas instâncias, porque a elas é conferida uma autoridade, porque elas, antes de tudo, escutaram a vontade de Deus. Vamos ver agora esse Atos 19, para a gente poder entrar nos 5 pontos rapidinho da autoridade. Eu acho que essa passagem dá para a gente entender muito bem o que aconteceu com eles e o que espero não aconteça conosco. Atos 19. Depois que abrirem, olha um pouquinho para mim que eu vou contar essa história. Paulo estava na cidade de Éfeso, né, que depois ele escreveria a carta aos Efésios. Mas aí Lucas, quando está contando esse fato, né, Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Quando Lucas está contando esse fato, foi impressionante para ele que ele colocou a narração aí, essa narrativa. Paulo chegou em Éfeso e começou a pregar em Éfeso, na sinagoga. Aí, Kátia, até falando de manhã, me lembrei um pouco dessa história, porque eles não foram aceitos na universidade, nem embaixo da árvore eles podiam, né, fazer grupos de oração. Então, Paulo não foi aceito na sinagoga. Por isso, Paulo desistiu? Não. Ele foi acolhido na casa de novos cristãos, né, de judeus convertidos, e começou a pregar, e as pessoas começaram a entrar nas casas. Na casa onde Paulo estava hospedado, porque lá aconteciam curas e milagres extraordinários. E nós vamos ver isso no versículo 11. Olha, versículo 11 de Atos 19. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de quem? A tal ponto que pegavam lenços e aventais e panos, né, que tivessem tocado no seu corpo, para aplicá-lo sobre os doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos maus se retiravam. Então Paulo já tinha aí o uso dos sacramentais. Os panos eram colocados em Paulo e depois levados para essas pessoas, e as pessoas ficavam curadas e libertas. Dom de curas acompanhado do dom de milagres. Olha, carismático Paulo, né? Paulo era carismático, sabia? E aí, nisso chegaram os exorcistas judeus, olha, que caminhavam por aquela região, inventaram, invocaram o nome de Jesus, versículo 13. Olha como a palavra é engraçada, né? Lucas vai colocar, eles inventaram, invocaram o nome de quem? De Jesus. Sobre os que tinham espírito mau. Então olha para mim, olha para cá. Eles viram, né, que Paulo, né, olha, Paulo é o poderoso, agora está na moda, né? Fazer igual que a Kátia falou ainda agora, que ela tirou o microfone. Você lembra? Que ela tirou o microfone e contou aquele caso, era? Eu não preciso entrar no detalhe de novo. Então, olha, agora, né, os panos encostam no Paulo, né? Há 2000 anos tinham isso, né? Hoje em dia não tem não, né? Vamos encostar esse pano no Paulo e depois vamos levar, que é o pano santo, é o pano ungido, né? Quem passar por esse pano vai ficar curado. Atos 19, tá aí, ó. Inventaram, invocaram o nome de Jesus. E aí chegaram, opa, isso tinha os exorcistas judeus, né? Que já tinham feito, né? Todos os cursos de teologia do judaísmo, né? Uns exorcistas judeus que inventaram, invocaram o nome de Jesus e começaram a querer fazer exorcismo. Era o filho dos Cefas, né? 7 filhos do sumo sacerdote judeu. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O demônio zombou da cara dos caras, né? Eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? E Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Nisso, o homem tinha um espírito mau, lançou-se sobre eles e os dominou de tal maneira que eles saíram com as roupas estraçalhadas. E aqui na minha tradução vai dizer coberto de ferimentos. Irmãos, não tentemos fazer coisas que não temos autoridade. Se você não tem intimidade com Deus, você não vai ter autoridade do nome dele. Antes de falar dele, nós temos que falar com
Ele. É isso que essa palavra quer dizer. A autoridade espiritual não é decorar livros, fórmulas. A autoridade espiritual é contato com uma pessoa, é intimidade. E essas pessoas se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pelas práticas espirituais, pela oração pessoal diária. Então nós vamos ver como é que a gente adquire essa autoridade através de 5 pilares, né? Os 5 pilares da autoridade. O primeiro dele é o relacionamento com Deus. João 15, de 1 a 4. Pelo tempo, vocês anotem que não dá para pegar detalhado. Eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Sem intimidade com Deus, pelo relacionamento com Ele, a gente sai com a roupa estraçalhada. O que a palavra de Atos vai dizer? Eles começaram a expulsar o quê? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles tinham intimidade com Jesus? Então não adianta querer inventar fórmula, que a fórmula não dá resultado, não. Você pode conhecer orações de poder 1, 2, 3, 4, 5, inventar a 125ª, se você não tiver intimidade, não vai ser orações de poder decorado que vai te dar autoridade espiritual, entenderam? Tem que ter relacionamento com Deus. Nada se faça sem o teu consentimento. Santo Inácio de Antioquia, olha. Nada se faça sem o teu consentimento. E tu nada faça sem o consentimento de quem? De Deus. Quem tem autoridade, nada se faça sem o conhecimento daquele que tem autoridade. E você nada faça, aquele que tem autoridade, sem o consentimento de Deus, né? Um padre da patrística, Santo Inácio de Antioquia. Frei Raniero cantar a missa. No momento em que estamos em comunhão com Deus e o obedecemos, temos o respaldo da mesma autoridade de Deus. Isso é muito sério, hein, gente? Olha, Raniero cantar a missa está falando no livro Obediência, né? É um livro antiguinho, bem simples, bem fininho, né? No momento em que estamos em comunhão com Deus, oração pessoal, Eucaristia, confissão, e obedecemos a Deus, temos o respaldo da mesma autoridade dele. Isso é muito sério, gente, né? Outro pilar, é o pilar da retidão. O Espírito Santo ensina que a verdadeira autoridade vem da retidão. As pessoas precisam ver testemunho e coerência, primeiramente, no líder servo. Se ele anda de acordo com o que fala, acredita e prega, esse líder terá uma autoridade espiritual autêntica e frutuosa. Prega o que vive e vive o que prega. O caso do plástico no carro, se lembram? Como é que uma pessoa que está com um carro escrito a serviço do Rei Jesus vai buzinar porque um sinal está fechado? Para nós brasileiros a gente entende, mas é um jeitinho, de repente... Eles conseguem entender isso? Não. Eles são coerentes. O que a gente às vezes não tem, né? Coerência. Por quê? Eles pegam a pessoa pelo testemunho de vida. Então, isso, testemunho de vida, é sinônimo de retidão. De tarde eu vou falar um pouco nisso com relação a outras questões, né? Aí eu entro mais em detalhes com relação à retidão. Terceiro pilar é o pilar da fé. É um dom dado pelo Senhor e é a autoridade espiritual colocada na prática. A fé é o dom espiritual da autoridade colocada na prática. Quarto ponto é o da obediência. Obediência é um ato de fé. Vamos lá abrir em Lucas 7? Vamos lá abrir em Lucas 7? Para a gente ver os dois atos, as duas ações materializadas na pessoa do servo do centurião. Lucas 7, versículos 6 e 8. Vou ler um pouquinho antes, a partir do versículo 6, tá, gente? Então, abram o versículo 6. Pegue, né? Jesus foi com eles. Jesus estava com seus 12 discípulos. Quando estava perto da casa do centurião, mandou alguns amigos dizer, Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso nem fui pessoalmente ao teu encontro,
O centurião é um servo pagão, né? Mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também tenho pessoas a meus subalternas. Se tenho soldados às minhas ordens, digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faz isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão e disse, em verdade eu vos digo, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram um servo em perfeita saúde. Então nós vemos aí, o que é fé e o que é obediência. Por quê? O centurião, era um soldado romano que tinha 100 soldados sobre sua guarda, né? Então por isso que ele era um centurião. Então, ele sabia o que era dar ordens, porque se aqueles soldados não cumprissem a ordem, o que acontecia? Tanto os soldados quanto os escravos. Então, ele fez uma analogia, olha só que lindo, né? Ele fez uma analogia com a autoridade de Jesus. Jesus, se eu que tenho uma autoridade terrena, dou uma ordem, escravo, vai lá e pega isso. Soldado, fique lá de sentinela naquela guarda. E ele tem que cumprir essa ordem. Quanto mais o Senhor, que é o Senhor, né? Se você se diz o Filho de Deus, diz uma só palavra e o meu servo vai ser curado lá na casa. A tua palavra basta. Olha que fé. Isso foi fé associada ao quê? Obediência. Diz uma só palavra. É uma autoridade que foi composta de fé e obediência, né? Porque o centurião fez uma analogia com o seu estado civil. A obediência é a verdadeira fonte da autoridade espiritual, muito mais que o cargo. Então, a obediência é a verdadeira fonte da autoridade espiritual, muito mais que o cargo. A obediência a Deus, e aí você obedece àquela pessoa, por quê? Porque a ela é conferida uma autoridade espiritual, não pelo cargo em si, mas pela unção. Aí a gente vai ver mais à frente, né? Pela unção que essa pessoa recebeu em função do cargo. Beata Helena Guerra, conhecem Beata Helena Guerra? Quanto mais fervoroso for o amor com que obedece, tanto mais a obediência perde os espinhos. Né? Quanto mais fervoroso for o amor com que se obedece, tanto mais a obediência perde os espinhos. Às vezes as pessoas dizem que obedecer dói, não dói? Mas se é feita uma obediência com amor, vai ter espinhos? Faço porque amo. Faço porque amo. E não dói. Não dói, né? E a quinta é a unção. Lucas 4,18, né? O Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou pela unção. Jesus, quando abre o livro na sinagoga. A unção é a capacitação espiritual, é um poder, é uma força do alto. Os que aqui assumiram cargos de coordenação, você não experimentou essa unção quando você assumiu? Sim ou não? Você se achava capaz para esse cargo? Você ainda se acha capaz? Não. Acredito que Kátia se perguntar, né? Kátia, você se acha capaz do tamanho da missão que Deus te conferiu? Não. Mas Deus te deu uma unção, uma graça de estado que vem para cada situação que Kátia ouve cada dia, né, Kátia? E é o que? É uma graça? Não só o que ouve, mas o que tem que enfrentar, né? Ela está falando aqui, né? E resolver e pedir ao Espírito Santo discernimento e sabedoria. Então, a autoridade espiritual é conferida pela unção ou graça de estado, porque é uma força do alto. Tem uma coordenadora da intercessão lá no Rio de Janeiro, é uma maravilha ela, né? Ela coordena a Arquidiocese do Rio. Eu posso falar isso porque ela já deu testemunho, né? Ela coordena a Arquidiocese do Rio. Kátia conhece ela. Essa senhora, ela tem um ensino fundamental incompleto. Ela tem um primeiro ciclo só, né? Hoje seria um primeiro grau, na minha época era o primeiro grau incompleto. Ela tem uma liderança de mais de 500 grupos de oração. Porque ela coordena todas as intercessões de todos os grupos de oração da Arquidiocese do Rio. A Arquidiocese do Rio tem quase 500 grupos de oração.
essa pessoa tem capacidade humana? Tem estudo? Não, mas ela tem uma autoridade espiritual, porque é uma graça de estado que Deus conferiu. É uma pessoa super simples e ela tem uma visão de liderança. Ela criou um grupo de WhatsApp só para os intercessores, para comunicar as coisas, para passar as coisas. Ela vai aprendendo as coisas quando Deus pede. É muito lindo isso. E ela tem um ensino fundamental incompleto, né? Mas ela tem a graça de estado que é conferida pela unção. E aí, terminando essa parte, união com o Senhor mais unção é igual a autoridade. Vamos repetir? União com o Senhor mais unção é igual a autoridade espiritual. Essa união com o Senhor a gente pode pegar todas as práticas espirituais, né? Amigos de Deus. E a gente... Ainda naquele documento pontifício. Vamos ler juntos? Uma autoridade é espiritual quando do que o Espírito Santo quer realizar. Então, uma autoridade é espiritual quando se põe a serviço do que o Espírito Santo quer realizar na coordenação, né? Em todas as instâncias de coordenação. Bento XVI, nesse livro maravilhoso, que é o livro de Jesus de Nazaré. Vamos ler juntos? O poder terreno permanece sempre ambíguo e frágil. Somente o poder que se coloca sobre a medida e o juízo do céu, isto é de Deus, pode tornar-se poder para o bem. E só o poder que se coloca sob a bênção de Deus pode ser seguro. Lindo, né? É. O poder pelo poder, né? O poder sem unção. Não queremos entrar muito nesses detalhes, mas a eles que estão lá em Brasília nesse final de semana, algum deles tem poder sobre as coisas? Não, o poder é de Deus. Eles têm autoridade que foi porque foram eleitos, mas eles têm poder do alto? Não. Ontem mesmo eu estava falando, depois eu quero conversar com o Sérgio de tarde, estava conversando com um deputado lá do Rio de Janeiro, ficamos até 1h da manhã conversando com ele, né? Porque a coisa está feia lá, ele busca muita renovação para isso. Ele fala, olha, aqui é um desmando total, ninguém está pensando no país. Nenhum, não se engane, gente, nenhum deles está pensando no país. O microfone desse final de semana é palanque. Não estou tomando partido de ninguém. Mas, por favor, não fiquemos iludidos que vão trocar 6 por meia dúzia. E essa meia dúzia depois pode ter até querer encobertar todo o resto que precisa ser resolvido. Então, só Deus pode resolver essa situação. Só Deus. Porque o que ele me falou ontem, 1h da manhã, os seres humanos não resolvem. Então, que nós clamemos, como foi a grande mobilização de oração que foi levantada, né? Eu recebi ontem no WhatsApp pela essa coordenadora da intercessão. Ela vai me atualizando sempre. A minha menina é fera, né? Então, porque essas pessoas não têm autoridade espiritual. E se fosse para o bem comum, elas teriam um poder seguro. Mas o poder deles é frágil, né? Isso foi Bento XVI. E a gente vê o que é um poder e uma autoridade espiritual quando um Bento XVI sai de cena, né? Ele falou, agora meu momento passou. É o momento de entrar uma pessoa que possa mudar a situação da nossa igreja. E quem foi eleito? Papa Francisco. Então foi de uma sabedoria, uma unção, né? E esses dois homens, então, finalizam esse momento, né? Bento XVI e Papa Francisco. Nós temos o caso, né, de termos um Papa emérito e de ter... Primeira vez nós estamos fazendo história nisso, né? Nós temos um Papa emérito e temos o Papa em exercício, né? Deu para entender, gente? Primeira parte de santidade. Uma santidade concreta no dia a dia, né? Quando a gente vai no sacolão, quando a gente vai pagar uma conta de banco, ser coerente, né? Na entrega do troco, na limpeza da tua casa, na limpeza das ruas, né? Não jogar papel nas ruas, né? Isso tudo faz parte da santidade também. Santidade não é só ministrar a oração de cura e libertação, não.
Santidade não é ficar usando o microfone para se autopromover. Santidade é para ter coerência de vida. E essa santidade vai conferir a nós autoridade espiritual. Porque a verdadeira autoridade espiritual só acontece se nós estamos buscando a santidade. Vamos fechar nossos olhos? Pensa nesses 5 pontos que eu falei, né? Relacionamento com Deus, retidão, fé, obediência e unção. Quais são os teus pontos mais frágeis e quais são os mais fortes? Faz uma reflexão pessoal. Relacionamento com Deus é oração pessoal, sacramento, eucaristia, confissão, oração diária. Vida reta. Fé, como é que está o teu grau de fé? Como é que está a sua obediência, tanto à hierarquia, quanto à hierarquia clerical, quanto à hierarquia leiga? Você se sente uma pessoa ungida para a missão que Deus te conferiu? Aqueles pontos que você estiver precisando mais nesse momento, você vai dizer: Senhor, eu necessito mais de Ti, Jesus. Eu necessito mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero cada vez mais buscar essa santidade, Senhor, em atitudes e ações do meu cotidiano, no ordinário da minha vida, Jesus. Por isso eu necessito do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem com Teu Espírito, Jesus, capacitando para a missão, Jesus. Ungindo-me cada vez mais, Jesus. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Jesus. E unge-nos com o Teu poder, Senhor. Cantemos pedindo essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. O céu aguarda os santos, santos que amarão. Santo se faz de amor. O céu aguarda os santos, santos que amarão. Santo se faz de amor, e a santidade é amar Jesus. E a santidade é amar. E a santidade é amar Jesus. E a santidade é amar. Jesus crucificado, manda Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar. Jesus crucificado, manda Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar. O céu aguarda os santos. Sim, Senhor, nós queremos santos que amarão. um dia alcançar esse céu, Jesus. Santo se faz de amor. Queremos alcançar a vida eterna contigo, Jesus. Aguarda os santos, santos que amarão. Santo se faz de amor. A santidade é amar Jesus. A santidade é amar. A santidade é amar. A
santidade é amar a Jesus. E a santidade é amar Jesus. A santidade é amar. A santidade é amar Jesus crucificado. Jesus crucificado, manda teu Espírito, manda teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Jesus crucificado, manda teu Espírito, ensina-me a te amar. Abre os olhos, eu lembrei de um fato, um caos, né? Lá em Minas, tem mineiro aqui, ó. Lá em Minas eles falam um caos, né? Que aí, para encerrar esse momento, tinha um senhor, uma cidadezinha lá no interior de Minas, que o povo era muito católico e todo mundo queria chegar à santidade, só que eles não sabiam como. E o padre resolveu, numa Semana Santa, criar uma situação bem inusitada, né? Ele falou que na Sexta-feira Santa ele colocaria o Santíssimo lá na capelinha no alto de uma montanha e ele faria uma grande gincana com todos os paroquianos. E nessa gincana, aquele paroquiano que chegasse primeiro no Santíssimo, esse alcançaria a vida eterna. Era necessário que todos eles fizessem durante a semana todos atos de mortificação, né, de jejum, de eucaristia, de confissão. E na sexta-feira eles fariam uma grande corrida e quem chegasse lá em cima primeiro chegaria ao céu. O Santíssimo estava lá exposto e aí quando morresse chegaria no céu santo. Então, né, todo mundo se preparou aquela semana, né? Foi a pastoral das crianças, das famílias, crisma, né? Foram os grupos de oração da renovação da cidade, todos se empenharam com todos os ministérios, fizeram um grande encontro para todo mundo se preparar. Na sexta-feira estava todo mundo na linha de saída, né? E aí estava todo mundo lá preparado. Né? Nisso tinha um senhorzinho, o seu Zé, que ele já era muito idoso, ele quase não conseguia mais ir à igreja, porque o seu Zé era safenado, né? Ele tinha botado stencil, ele tinha botado safena, ele tinha botado marca-passo, o seu Zé era todo, né, do coração, mas o seu Zé era um homem muito piedoso e muito cheio de fé. E aí ele foi, né, ficou lá junto com todo aquele povo, né? E todo mundo lá na linha de saída, né? E aí todo mundo, o padre, né, botou o Santíssimo lá na capela, no alto do monte da comunidade, da cidade, e todo mundo se preparando, os jovens, né? Todos dispostos, as crianças, os idosos, os vicentinos, Legião de Maria, né? Postulado de oração, os grupos da carismática, né? Todo mundo lá. Isso, pá, deu o tiro. Quem saiu primeiro? Quem saiu primeiro, gente? Não, seu Zé não conseguiu nem sair do lugar, né? Foram os jovens lá na... Nisso, deu o tiro, seu Zé levantou. E seu Zé, parecia que tava em slow motion, sabe? Câmera lenta. E seu Zé, né, todo safenado, não conseguia artrose, artrite, bico de papagaio, sabe? Aquelas coisas. Né? Seu Zé tinha tudo e tava prosa, né? E seu Zé lá, né? Nisso, no meio do caminho, né? Os jovens lá quase chegando. Seu Zé, pum, o coração dele estourou. Seu Zé morreu. No meio do caminho, cara. Seu Zé morreu, o coração não aguentou. Aí, né, seu Zé caiu no chão, todo mundo... Seu Zé morreu, continuaram a corrida, uns foram acudir, mas já estava morto. Daqui a pouco, seu Zé levanta assim, olha para trás, vê que não vem ninguém. E começa a correr, né? Começa a correr, não tem ninguém. O que aconteceu? E seu Zé começou a correr. Ele olhava para trás, só vinham uns jovenzinhos. E ele achava, né, que eram os jovens que... Eu passei os jovens. Não, eram os anjos que já estavam correndo atrás de seu Zé, né? E seu Zé não via, né? Que as asas estavam para trás. E os anjos queriam falar, seu Zé, para. E o seu Zé olhava, eu vou chegar. E os anjos, seu Zé, calma. Eu vou chegar. E os anjos conseguiram chegar no seu Zé e falar assim, seu Zé, não precisa mais correr, né? Não precisa mais correr. Você já chegou no céu, né? Você morreu por isso, né? Você não parou no meio do caminho. Não paremos no meio do caminho, porque o seu Zé morreu tentando. O seu Zé morreu tentando. Então nunca desistamos, porque a gente vai morrer tentando. Eu peço isso, já falei para minha esposa, né?
Na minha lápide lá, quando eu morrer, eu quero que esteja isso lá escrito, né? Vicente morreu tentando. O seu Zé morreu tentando o quê? A santidade. Então vamos rezar, vamos cantar esse refrão mais uma vez e vamos encerrar. De pé. Só o refrão. Jesus crucificado, manda teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Jesus crucificado.